Filhos e filhas, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Makota Mayangansi. Estou muito contente com o empenho de todos e todas em nossa família e dos convidados para a realização dessa jornada, sobretudo a juventude que realiza esse seminário ao meu pedido. Devido à pandemia, prezando pela saúde e segurança de todos nós, a festa do nosso patrono não será aberta ao público. Mas, de qualquer forma, nós estamos fazendo o possível para dar para o nosso patrono tudo aquilo que ele merece internamente. Quero desejar a todos a saúde, principalmente, e que lembrar, na sua infinita misericórdia, cubra todos vocês de muita saúde, todos nós. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo seminário de Uncossi. O seminário acontece nessa semana que é tão importante para a nossa comunidade, a Semana do Nosso Patrono. E esse ano o seminário, que é organizado pela juventude do nosso terreiro, juntamente com os mais velhos, com 3 eventos: o de hoje, que é sobre a saúde mental da juventude de terreiro, o de amanhã, que será sobre educação e arte, da juventude de terreiro também, com Tigana Santana e mediação da Makota Kitangana, e na sexta-feira será sobre encontros geracionais. Todos os eventos serão transmitidos na nossa página no Facebook a partir das 20 horas, e vocês estão convidados para participar. A bênção da Nengua, a bênção meus mais velhos, bênção mãe, que está aqui na live, bênção meu irmão. A live de hoje vai contar com a participação da Makota Mayangansi, Veridiana Machado, que é mestre em psicologia, e o Rafael da Costa Silva, que é pós-graduado em psicologia. Eu vou passar para a Makota Mayangansi se apresentar, e aí depois a gente passa para o Rafael. Boa noite, todos me ouvem? Boa noite, você me ouve, Rafael? Você me ouve, Ana? Oba, boa noite, mãe, escuto sim. Maravilha, eu gostaria, antes de tudo, de tomar a bênção também, com o Zodiô, a Nengua, a todos que estão aqui presentes, a bênção Ana, a bênção Rafael, ao irmão que está conduzindo também a live. Eu acho que Ana já me apresentou um pouco. Eu só gostaria de saber se eu já devo começar ou se o Rafael se apresenta. Quer se apresentar, Rafa? Depois a gente começa? Posso? Acho que já ela volta. Certo. Boa noite a todos. A benção Nengua, a benção meu pai Tarambu, a benção mãezinho de Bandê, a benção a todas as macotas, os tatas, as cotas, meus irmãos muzenzas, meus outros irmãos umbumbi, a benção mamãe Agansi, a benção minha irmã Ana, que está aqui conduzindo junto com a gente. É um prazer poder dividir essa mesa com vocês. Eu gostaria de agradecer ao convite, em nome do coletivo Akonontu, da nossa comunidade, dos ajudantes de Kononkosi. É um orgulho para mim poder contribuir um pouco com essa discussão que, para mim, é tão importante. Meu nome é Rafael da Costa Silva, eu sou psicólogo clínico, me formei por 2015 e estou junto da Anzó desde 2019.
Sou especialista em transtornos do espectro do autismo, que é a área em que eu atuo desde a graduação. E estamos hoje para poder contribuir um pouquinho com essa discussão sobre saúde mental. Então, vamos começar? Vamos começar, então. Quem que começa, então, a falar? Eu vou só, então, fazer uma apresentação breve, né? Como o Rafael fez, para as pessoas entenderem também qual é o meu campo de atuação como psicóloga. Formalmente, Rafael, agora. Então, eu sou a Veridiana Machado, né? Sou psicóloga clínica, atuo com psicologia social também. Sou coordenadora nacional da Articulação de Psicólogos e Pesquisadores Negros e Negras, a AMPSINEP. E sou macota do terreiro Tubancé, aqui na cidade de Salvador, Bahia. Acho que é isso. Só para formalizar, assim como o Rafael fez, acho que a gente já pode começar. Quem que começa, Rafa? Minha mãe, senhora, por favor, sempre primeiro. Obrigada. Então, boa noite a todas as pessoas, mais uma vez, né? Eu peço licença para compartilhar aqui hoje algumas reflexões que a Gindange, Kunaincoce e o coletivo Acunaintu me provocou com esse convite. Desde já agradeço mais uma vez o convite feito pela Gindange, Kunaincoce e o coletivo. A bênção a Mameto, a bênção aos mais novos, Kuzodiô, o Abanto. Bom, antes de falar sobre o cuidar da cabeça e o candomblé, eu queria só pontuar dois temas que o título da conversa de hoje me fez pensar um pouco sobre eles. Se Ana quiser, pode me pontuar o tempo, tá bom? Ou Ana ou Rafael, fiquem à vontade se eu extrapolar um pouco. Mas acredito que não. Bom, esses dois temas que eu acho importante a gente tratar rapidamente é o conceito mesmo de saúde mental, né, e a ideia de juventude, como se pensar a juventude. Bom, saúde mental, historicamente, esse conceito é influenciado por diversos contextos históricos, sociopolíticos e por diversas transformações das próprias práticas de saúde. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, desde 1946, vai dizer que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, que não consiste apenas na ausência de doença ou da enfermidade. Isso, de certo modo, expandiu, né, a noção de saúde, incluindo aspectos físicos, mentais e sociais. Mas eu entendo que podemos ver aqui também uma dimensão que se torna um pouco inatingível, né? Que se torna extremamente, de certa forma, utópica e talvez subjetiva demais, no sentido de como alcançar esse completo bem-estar físico, mental e social, né? Pensando na diversidade de populações que nós temos no Brasil. Então, existem muitas críticas a esse conceito. Colocaram o Rafael aqui, né? Para mim ficou massa, que eu fico conversando com você, viu, Rafa? Fica aí, Ótimo. Deixa o Rafael aí comigo. Muito ruim falar sozinha aqui, né? Então, existem muitas críticas a esse conceito, né? Por essa ideia desse completo, né? Alcançar esse completo bem-estar físico, social e mental, né? Algo que pode legitimar uma espécie de controle do Estado, um certo abuso também de como promover saúde, e que pode, de algum modo, levar até a medicalização das existências. Então, eu vou dar alguns saltos para não me demorar muito, né? Após a 8ª conferência
Nacional de Saúde, em 1986, esse conceito ele foi revisitado. Isso se tornou um pouco mais palpável para o Brasil em seguida, porque aí se incluiu fatores, né, para alcançar esse bem-estar, como alimentação, educação, trabalho, situação de moradia, renda, lazer, acesso a serviços de saúde, pensando já saúde como as condições de existência e pensando saúde como uma produção social. Então, pensando saúde e pensando na saúde mental, isso fica ainda mais complexo, porque existe ainda um discurso que circula, né, de que saúde mental é oposta à loucura. Então, temos aí um outro paradigma, que é o paradigma da perspectiva biomédica, né, e o paradigma da produção social de saúde. O primeiro, né, a perspectiva biomédica, vendo a saúde mental com foco na doença, na loucura, e a loucura, né, a doença se torna objeto de estudo da medicina e da psiquiatria. No segundo, a produção social da saúde, que já inclui aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais. E neste segundo, essas pessoas com transtornos mentais podem sim ter qualidade de vida, podem participar da comunidade, trabalhar, descobrir e desenvolver seus potenciais. Então, quando eu penso saúde, eu ressalto aqui a conexão que esse conceito precisa ter com a nossa vida cotidiana, que vai incluir privações, opções de vida, desejos, angústias existenciais, desafios e contradições, incluindo a possibilidade de adoecimento. Eu estou ouvindo um barulho. Será que é o seu microfone, Rafa, que está aberto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou continuar, para não ficar um espaço aqui. E aí, eu vou pensando no conceito de juventude também, né? Então, juventude uma categoria muito ampla, né, uma categoria plural, né, que se apresenta, se a gente pensar em juventude, jovens rurais, urbanos, brancos, negros, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, homens, mulheres, pobres, ricos, estudantes. Então, tem uma diversidade de juventude. Com cada recorte sociocultural, vai surgir outras subcategorias de jovens, com características específicas, símbolos, comportamentos, de modo que é difícil chegar a um conceito de juventude, né, pela sua diversidade, pela sua pluralidade. Mas, ao mesmo tempo, aí também existe um imaginário que circula, um imaginário ocidentalista, de que a juventude é essa transição para a fase adulta, né? E nesse momento de transição, é como se fosse permitido cometer algumas desordens, né? Como se fosse permitido exercer em potencial uma não responsabilização de algumas coisas, uma certa transgressão da ordem social ou da ordem moral e etc. E aqui eu queria falar, se tem jovens aqui nos assistindo, para que a gente comece a pensar, né, como é que o cotidiano do candomblé, o cotidiano do terreiro, pode promover outras possibilidades de significações de jovem e de juventude. Eu acho que isso é uma pergunta que eu estou fazendo aqui para os jovens que estão nos assistindo, que a gente pode depois no debate discutir um pouco sobre isso, como é que vocês sentem, né, que o candomblé promove outras significações de juventude. E de cara, eu acho que já temos assim uma inversão dessa lógica ocidental, dessa ideia de transgressão ou de responsabilidade, porque no espaço existencial do terreiro de candomblé, nós convivemos com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, e muitos destes já são velhos em outra dimensão de espaço, de tempo e de família, né? São jovens velhos, né, que os mais velhos respeitam e tomam a bênção a esses jovens, né? Então, eu acho que isso já dá para a gente pensar um pouco bastante coisa. E agora, falando dessa ideia de cuidado, né? Que é a proposta de o cuidar da cabeça e a saúde mental da juventude de terreiro. Então, eu optei, né, provocada por esse tema, ao invés de começar a falar
pela cabeça, né, ou da cabeça, de como se cuida da cabeça, eu pensei em falar do cuidar do corpo, né? Então eu vou chamar aqui o corpo de Mutue e Mushima, né? Então vamos entender esse corpo simbolicamente como Mutue e Mushima, um corpo, cabeça e coração, e não apenas cuidar da cabeça, para a gente não cair naquela dicotomia mente e corpo, né? Que é um debate antigo aí da ciência. Então, cada religião vai possuir elementos ou um corpus de crenças e costumes que irão se inscrever, né, nos corpos dessas pessoas, desses adeptos. E cada expressão religiosa, de certo, ela vai também promover, vai também direcionar engajamentos diferentes para esses adeptos, engajamentos do cotidiano da religião e também engajamentos no mundo, né? Modos de ser diferentes, que também necessariamente passarão pelo corpo e pelos usos desse corpo. Os terreiros têm várias dimensões de cuidar e de cuidado. E eu vou destacar aqui hoje e centralizar numa ideia de como se aprende ou como se dá o cuidado de si. Não é o cuidar-se na perspectiva individualista, né? O cuidado de si. Esse cuidado de si que é coletivo, né? Que se aprende coletivamente e principalmente se aprende cuidando do outro, né? E eu vou falar do cuidado de si para chegar nesse cuidado com o corpo. Então, o corpo e a corporeidade, do modo como eu penso o candomblé e como eu tenho aprendido o candomblé, é fundamental, né? Não só no candomblé, mas nas religiões de matriz africana e, sobretudo, no candomblé, porque é o corpo que faz a mediação com o sagrado. Então, o corpo faz a mediação, mas o corpo não mais. E o corpo também é expressão e manifestação do inquice, do vodum, do orixá, do caboclo. Ao acionar esse corpo, né, ou melhor, ao acionar essa sensibilidade corporal que se dá essa comunicação com o sagrado. Então, pensando nessa ideia de corpo, e que através desse corpo se acessa ao sagrado, né, através desse corpo que o sagrado também se expressa, que é o nosso corpo, nós podemos ampliar a ideia de cuidar da cabeça para o entendimento do cuidado desse corpo, né? Porque é essa sensibilidade corporal que, de algum modo, nos identifica, né, enquanto pessoas de candomblé, né? É essa sensibilidade corporal que nos coloca numa rede de sociabilidade, de ser filho de santo, de ser pertencente a um terreiro. Porque se trata de um aprendizado constante, né? Um aprendizado dos modos de cuidar do corpo, né? Para podermos habitá-lo, para que a gente consiga, né, habitar o nosso próprio corpo de modo saudável, né? Ao mesmo tempo, para que sejamos habitados, né? Para que sejamos, de fato, morada desse sagrado. Quando eu falo dessa manifestação corporal, eu não estou me referindo apenas às pessoas que são monanquice, vodunce também, como se chama, as pessoas que rodam de santo, como se fala popularmente. Estou me referindo ao modo como cada um de nós sentimos a maneira que essas energias, o inquice, o vodum, o orixá, né, habita o nosso corpo. Nesse sentido, quando alguém diz, né, aqui, eu não sei se aí fala dessa forma, mas aqui na Bahia se fala muito assim, as pessoas que ainda não são iniciadas, ou que nem pretendem ser iniciadas, né? Eu me cuido num terreiro, né? Você não é iniciado, mas você frequenta e se cuida e ouve orientações, né? Então, nesse sentido, quem se cuida num terreiro de candomblé, e principalmente quem se torna filho, né, de um terreiro de candomblé, parte dessa comunidade, filho de santo, vai desenvolver, vai aprender um cuidado de si, que é aprendido coletivamente, que começa com esse acesso a um adensamento dessa rede social, dessa família de santo que é construída ali, que se cria ali também, a partir dessa família de santo, uma rede de apoio, que se torna uma rede de cuidado e de reconhecimento dessa pessoa. Então,
muito embora o terreiro não tenha a proposta de ser um lugar terapêutico, em princípio, né, ainda que tenha esse efeito, essa terapêutica ela se dá coletivamente, ela se dá porque o terreiro está articulado enquanto uma comunidade, enquanto uma rede de apoio. Por que essa rede de apoio acontece? Porque o terreiro ele se coloca como um espaço de pertencimento, um espaço, isso é importante para a gente pensar nessa outra lógica de juventude que o candomblé proporciona, e na saúde mental da juventude também. O terreiro, ele se coloca como um espaço de pertencimento para esses jovens, onde se tem deveres, onde se tem obrigações religiosas, e principalmente ele fornece ali um lugar social e uma função social interna e uma função social também externa ao terreiro. Então, me perdi? Acho que não. Pensar saúde para o povo de terreiro e pensar saúde para a juventude, né, nesse sentido que eu estou falando, de extrapolar a ideia de centralizar apenas o cuidado com a saúde mental, com a cabeça, e pensar no cuidado com o corpo, né, promover, né, esse cuidado de si, que também se torna um avanço para o próprio conceito de saúde, que nós, da área de saúde, né, trabalhamos, né, Rafael talvez concorde comigo nesse sentido, extrapola esse conceito do bem-estar físico, mental e social. Por quê? Porque não se trata também de ordenar modos de cuidados fechados, nem direcionar comportamentos, né? Muito mais nessa perspectiva de saúde mental do terreiro, que perpassa, sim, né, pela ideia de cabeça, pela ideia do nosso mutuê, pela ideia do nosso ori, tem também essa centralidade, porque esse ori, esse mutuê, ele precisa ser cultuado, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser respeitado, né? Ou seja, dentro dessa rede de apoio coletiva que o terreiro de candomblé promove, essa individualidade também é respeitada, né? E esse mutuê, pessoa, também precisa se preparar para todo um processo de aprendizagem, de cuidado de si, que não se resume ao cuidar da cabeça. É atravessado pelo cuidado da cabeça, mas não se resume a isso. É mais um aprender a ter uma que eu chamo de consciência corporal, uma consciência desse corpo, mutuê mushima, cabeça, coração, que é vivenciada, que é aprendida, né, cotidianamente, por meio de um equilíbrio que o que eu estou chamando de equilíbrio vai ser atravessado ou vai ser engendrado por uma teia extremamente complexa de relações entre esse corpo com a família de santo, porque cuidar de si é cuidar do outro, é um barco, é o barco que já saiu do mais velho, que cria o outro barco dos iniciantes, é o mais velho, mesmo que seja cronologicamente mais novo, que aprende e ensina para esse mais novo, né? Então, é esse corpo que precisa estar em equilíbrio com a natureza, e eu estou chamando a natureza de Nkife, de Vodum, de Orixá, no sentido de aprender a compreender as manifestações dos mesmos em nossos corpos, compreender suas interdições, o que nos aproxima ou o que poderia nos afastar. É a relação desse corpo em equilíbrio com os espíritos, com os baculo, com os ancestrais, com os mortos e, sobretudo, com o tempo. Né? Sobretudo com o tempo, porque não se trata de iniciar-se, né? Não se trata de fazer o santo, né? Para se conquistar a saúde mental, né? Mas eu penso mais que se trata de um engajamento, né? De um engajar-se ao longo da vida em aprender e ensinar práticas de cura e de cuidado cotidianos para que possamos viver coletivamente e compartilhar dessa saúde mental. Bom, eu acho que já falei muito. Vamos deixar um espaço aí para o debate, para o final, mas um pouco do que eu pensei, que eu compartilhei aqui com vocês. Obrigada. Excelente, mãe. Acho que sua fala contempla
muitos dos pontos que a gente tinha para levantar aqui, como acho que a gente conseguiu abordar bem a primeira questão, eu vou já entrar na minha fala, Ana, se você me permitir. Pode falar, Rafa. Eu ia passar para você, mas você já começou a aplaudir, eu deixei. Ótimo. Pode começar. Eu gosto sempre da definição de saúde mental, não como um conceito empedrado, né, mas como entender a saúde mental como uma somatória das relações que a gente cria e que a gente mantém ao longo da vida, né, as nossas relações pessoais, a relação que a gente estabelece com o corpo, as relações familiares, os amigos, as relações de trabalho, as relações políticas e todos os locais sociais que a gente ocupa ao longo da vida, né? Então, nesse sentido, as religiosas e espirituais, elas são uma parte extremamente importante desse processo. E no ambiente de terreiro, a gente está lidando com diversas pessoas distintas, cada qual com as suas questões, com a sua história de vida, com uma série de acontecimentos que vão formar a personalidade de cada uma dessas pessoas. Então, é muito importante que cada sujeito que está ali seja visto dentro da sua particularidade, né? E principalmente quando a gente fala da juventude, né? Ser jovem, especialmente ser jovem de terreiro, é ser um ambiente de mudança, é ser um ambiente de amadurecimento constante, é estar aberto e sensível ao aprendizado e principalmente a maneira com a qual se aprende, né? A maneira como esse aprendizado ele é passado, ele é absorvido. Eu sempre escuto dos meus mais velhos sobre a importância e o valor da palavra. Uma boa palavra, quando ela é colocada no momento propício, ela pode causar mudanças excepcionais e engrandecer o sujeito e fazer com que ele evolua de maneiras impensadas e imaginadas e fazer com que ele possa engajar de fato dentro do seu lugar, saber a sua função, saber como que ele deve se portar, como que ele deve se orientar dentro desse caminho que ainda é novo, que ainda está se abrindo muitas vezes. E da mesma forma, né, se a gente às vezes coloca uma palavra de maneira abrupta, de maneira impulsiva, ela ocasiona muitas situações que são vexatórias, que são desnecessárias. E ser responsável pela saúde mental do outro é, antes de tudo, se preocupar com o efeito que a gente causa nesses sujeitos, né? As suas reverberações ao longo do tempo, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente é afetivo, é acolhedor, e também a maneira como a gente corrige, como a gente ensina, como a gente se coloca para cada um desses sujeitos que está ali vivenciando um momento único e de um lugar único dentro da vida de cada um deles, né? A mãe colocou muito bem como que o terreiro ele coloca função social para cada um desses sujeitos. E é dentro do terreiro que a gente opta por um caminho, né? A gente escolhe uma nova família, a gente escolhe novas relações com o outro, com ancestralidade, com o sagrado, com si mesmo. Então, é um ambiente de acolhimento por si só. E esse é um ambiente propício para que a gente possa criar laços saudáveis, que a gente possa criar boas experiências e que a gente possa levar isso junto da gente durante todo o resto da vida. Então, eu acredito que é dever da gente, como dentro do terreiro e fora dele, mas principalmente ali dentro, encarar esse lugar como tal, né? Como esse lugar de acolhimento, como esse lugar de extrema importância e fazer isso com toda responsabilidade e respeito. Eu acho que isso é que faz a diferença. Quando a gente pode se colocar como responsável pelo que a gente diz, como responsável pelo que a gente faz e respeitar, acima de tudo, o indivíduo que está ali na nossa frente, né? Eu aprendi que o candomblé é um lugar de cultuar a vida e a vida de cada um desses sujeitos que estão ali. Então a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade e com muito respeito.
Obrigada, mãe. Obrigada, Rafa, pelas excelentes falas, muito pertinentes. Eu caí, gente, mas agora eu voltei. Vou aproveitar para saudar quem está acompanhando a gente. Pai Talembu, a Cota Quilanguê, Pai Olício e a Macota Lungi estão aqui acompanhando, assistindo a gente. A benção. Vou passar agora para a próxima pergunta. A gente sabe que a religião, ela toma refúgio e de fuga para a gente, né? Na maioria das e a gente sabe que só a fé não é suficiente para sarar nossas questões, nossas dores. E também que é muito importante a gente trazer esse diálogo para dentro da comunidade, para dentro do terreiro. E a formação dessa rede de apoio é totalmente essencial, né? Assim, para quem participa da religião, para quem está à volta da religião, de quem participa também. A minha pergunta é a seguinte: como é que a gente pode unificar o apoio familiar religioso com o tratamento médico adequado, sabendo que só a religião não é suficiente? Macota, por favor. Seu microfone está desligado. Eu percebi. Eu fechei por conta de um barulho. Teve um pouco de corte na sua fala no início, mas você pode repetir a pergunta final para eu entender qual seria o apoio? Estava um pouco falhando para mim. Beleza, vou repetir. Como é que a gente pode unificar o apoio familiar e religioso com o tratamento médico adequado, sabendo que só a religião não é suficiente para sarar todas as nossas questões e nossas dores, né? Como é que a gente pode unificar essas duas vertentes? Eu penso que para quem é religioso, né, principalmente para quem é de Candomblé, que é a religião que a gente está tratando aqui hoje, de modo como psicóloga, eu penso que isso nunca deveria ter sido separado, né? Como o Rafael bem falou, que a saúde mental está ligada às nossas relações, eu falei do cotidiano, ele falou das relações, eu até anotei aqui, né? Ele falou de uma somatória de experiências e de vivências, né? Que isso vai ser resultado, vai ser produto, né? Dessa, o que a gente está chamando de saúde mental. Por isso que antes eu falei da saúde mental como uma produção social. Então, todas as nossas relações fazem parte dessa produção social que vai promover ou não saúde. Então, associar ou ligar ou dissociar, né, a fé, a espiritualidade ou a religiosidade do acompanhamento médico, do acompanhamento psiquiátrico, do acompanhamento terapêutico, do acompanhamento psicológico, é inviável, inclusive. Por quê? Se essa espiritualidade, se essa religiosidade compõe, né, as relações sociais desse sujeito, ele não deve ser afastado dessa rede, de modo algum. Não sei se eu respondi, né, a pergunta, mas eu penso que isso não deveria ser dissociado. E não é dissociado, né? Hoje existem diversos centros de atenção psicossocial, diversos CAPs, né, que inclusive dentro da ideia de práticas integrativas, né, fazem atividades e dialogam, né, sobre a espiritualidade afro-brasileira, inclusive tem algumas experiências em vários estados, né, considerando elementos da cultura afro-brasileira, considerando a espiritualidade das pessoas, considerando toda a narrativa mitológica, toda a narrativa de experiência dessa espiritualidade, porque isso faz parte da história do sujeito, né? Da história de vida desse sujeito. Então, isso não está dissociado. Respondeu sim. Muito obrigada. A gente estão pedindo aqui se a senhora pode compartilhar com a gente no final esses dados e essas pesquisas para a gente poder divulgar também para as pessoas. Posso. Eu não sei se eu consigo compartilhar agora, né? No final agora, alguns trabalhos que eu já li, se eu não me engano, principalmente em Fortaleza, de experiências de CAPs, né? Que se utilizam de conhecimentos, de narrativas, de mitos, né? De histórias referentes à religiosidade afro-brasileira para dialogar com essas pessoas do CAPS, né?
principalmente aquelas pessoas que demandam essa tradição. Uhum. Sim. A gente repassa, então, para as pessoas esses materiais. Muito obrigada, viu? Rafa? Eu acho que essa é uma questão extremamente importante para a gente, principalmente nessa discussão, né? Eu acho que concordo plenamente com a mãe de que essas coisas elas são indissociáveis, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode correr o risco de confundir as questões de saúde com aquelas que são espirituais, né? É evidente que o processo espiritual ele vai contribuir e muito com a resolução de diversas questões, né? A gente não pode descartar, como a própria mãe apontou anteriormente, o efeito terapêutico que é estar no ambiente de acolhimento, como é o terreiro, né? Mas há questões que devem ser tratadas não só de formas terapêuticas, mas dentro da própria terapia, né? Bem como tem questões que são de nível fisiológico, e como transtornos de humor, depressão, ansiedade, uma série de outros que a gente está cansado de ouvir falar, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que precisam muitas vezes de auxílio medicamentoso. E aí, nesse lugar, é muito importante que nós, como família, né, nós, como pessoas de terreiro, que a gente se coloque como dispostos a acolher e orientar essas pessoas que, porventura, tenham alguma dificuldade, alguma questão nesse sentido, né? É importante que a gente mostre a importância do processo medicamentoso, que a gente mostre a importância do processo da terapia, evitando reproduzir certos preconceitos e certos estigmas que ainda são muito presentes, né? A mãe colocou e pontuou muito bem isso, né, sobre como que muitas vezes a saúde mental ela é entendida ainda como um lugar distante da loucura, né? Ou você tem saúde mental ou você é louco, né? É muito comum a gente até hoje ainda ouvir isso, assim, você vai para o psiquiatra, você está maluco, você está doido, né? Você vai estar fazendo terapia, para quê? Você não precisa disso, isso é besteira, é bobagem, né? E a gente precisa, dentro desse lugar que a gente ocupa, que é um lugar de influência, que é um lugar de orientação, que é um lugar de acolhimento, poder orientar essas pessoas de procurar a ajuda que seja necessária, né? A gente precisa entender que só o terreiro não é o suficiente, muitas das vezes, para resolver os problemas que estão ali sendo colocados. A gente precisa do apoio de diversas partes, porque se a gente entende, né, que a saúde mental ela é formada por essas relações, as pequenas questões de saúde elas também vão estar oriundas de diversos lugares e elas precisam ser tratadas como tal. É importante que a gente possa se disponibilizar a mostrar o lugar, a orientar da melhor forma possível para onde que a gente está indo, onde que a gente pode buscar ajuda, os lugares em que a gente pode ser acolhido, para que a gente solucione essas questões quando elas eventualmente surgirem. Obrigada, Rafa. Gostaria de saudar o Tata Camucendê, a Makota Monalembar e o Márcio Douglas, que estão aqui também acompanhando a gente, a bênção. Vamos continuar. A gente sabe que a juventude, principalmente, quando encontra uma comunidade, um terreiro, a gente costuma projetar muito, a gente costuma encontrar ausências, suprir ausências que a gente tem na nossa vida pessoal. E principalmente no quesito família, né? Assim, a gente encontra a figura materna, a figura paterna, a gente tem uma irmandade com nossos irmãos, a gente cria realmente uma família. A gente conhece uma família que muita gente não tem fora da comunidade. Eu queria saber, assim, até que ponto isso pode ser saudável, né? A gente projetar essa ausência nos nossos mais velhos no candomblé. Que é uma linha muito tênue, né? Assim, como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode projetar isso e como isso pode ser prejudicial e o que a gente pode fazer para evitar que seja uma coisa prejudicial tanto para a gente quanto para os mais velhos, né? Assim, para não gerar uma carga muito grande para eles e nem para a gente ficar com deficiências. Makota.
Eu penso que uma das grandes contribuições da reestruturação das religiões de matriz africana e principalmente do candomblé no Brasil é justamente a possibilidade de se reconstruir uma família, né, que nos foi impossibilitada no passado por conta do histórico da escravidão. E é justamente por isso, talvez, que nesse espaço, né, quando ele é reconstruído, essa comunidade, essa canda aí, ela é reconstruída com essas figuras paternais, né, parentais, pai, mãe, filho, irmão, sobrinho, né? Eu acho isso extremamente fantástico, né? Porque isso nos foi negado historicamente, né? Claro que eu estou falando da população negra, né? E nós sabemos que hoje também o candomblé nas outras religiões de matriz africanas transitam pessoas não negras, mas a possibilidade de reconstruir, né, essa família religiosa, essa família mítica, né, eu não entendo de modo algum como uma projeção, né? Eu entendo que isso é uma das funções do candomblé, é justamente reconstruir essa família, né? Se existe, né, em algum nível, vamos falar assim, já que você falou de projeção, um certo abuso desse lugar da mãe, ou desse lugar do pai, ou desse lugar do irmão, né, pode existir também, assim como a gente muitas vezes depende, né, da nossa família no conceito ocidental, da nossa família nuclear, né, de um modo a gerar algumas dependências emocionais, talvez, né? Mas eu penso que justamente, né, de algumas narrativas que eu já ouvi da ausência de afeto nessa família nuclear biológica, né? E que foi no candomblé ou foi nessa possibilidade, né, de se repensar e de se reelaborar outros, né, lugares de família ou outro conceito de família que não é o biológico, mas é que pode ser reconstruído, né? E essa família, obviamente, também vai ser atravessada por conflitos, vai ser atravessada por alguns limites, né? De até onde você pode dialogar, de até onde você pode demandar desse pai, dessa mãe pequena, desse pai pequeno, né? E isso faz parte, na minha perspectiva, de um dos aprendizados que o candomblé promove. Além de possibilitar a reconstrução dessa família, vai também, né? Se existe essa percepção, se existe esse entendimento, né? O que se não se aprendeu ali na sua família nuclear, você pode aprender ali, naquela outra família que está sendo reconstruída. Tem um amigo meu que é de um candomblé de caboclo, é psicólogo também, é Robinilson Barreto, e a gente conversa muito. Falei, Robinilson, o que a gente não aprendeu no candomblé, a gente não aprende mais em lugar nenhum, porque a gente sabe transitar em qualquer lugar, né? A gente sabe ouvir, a gente sabe esperar o outro falar, a gente sabe falar na hora certa, a gente entende o limite do outro, a gente entende o silêncio, a gente entende que às vezes não dá para falar nada naquele momento, a gente entende que às vezes, mesmo estando supostamente correto, é melhor ficar calado. Então, existe uma série ali de experiências e de negociações que faz parte do que eu estou chamando aqui de pequenos atritos dessa família que é reelaborada, que é mais um aprendizado. Então, eu não consigo visualizar como que a possibilidade dessa reconstrução dessa família que nos foi negada historicamente, né, que foi negada para a população negra, pode prejudicar em algo. Né? Mas eu entendo que se existe, é preciso ter limites para estar nessa família e compreender, né, o entendimento e o funcionamento do que significa a reelaboração desse contexto familiar ali. Talvez um entendimento que nós não tenhamos, né, na nossa família nuclear, nessa perspectiva ocidental. Obrigada, muito pertinente, concordo totalmente. Eu acho que é muito importante mesmo a gente
Esse espaço é muito importante da gente aprender, muito importante da gente se sentir acolhido. Antes de eu passar para o Rafa, eu quero só lembrar, gente, que vocês estão assistindo, podem mandar perguntas, podem mandar comentários na caixinha de comentários da live, que a gente vai ler aqui e repassar, beleza? Rafa. Eu tendo a acreditar que as relações criadas, né, e os laços afetivos que são mantidos dentro do candomblé, eles não substituem as ausências, né, e nem implicam necessariamente numa mudança das relações familiares, uma vez que a gente tem uma série de sujeitos envolvidos dentro dessas questões, né, mas como a mãe apontou, é um lugar de reconstrução, né, da gente conseguir construir novamente, realizar algo para além daquilo que nos foi dado, daquilo que eventualmente a gente acabou entrando, né? E eu imagino que quando a gente fala, né, quando esse questionamento, né, sobre a possibilidade das relações elas se projetarem de uma forma prejudicial, é importante entender que há parte disso intrínseco nas próprias relações humanas, né? Quando um sujeito fragilizado ele encontra uma figura de admiração, uma figura que lhe educa, que lhe dá afeto, que lhe acolhe, mas que também corrige, que também dá baixa, que também está ali presente, sendo muitas vezes duro dentro desse ensinamento, uma série de possibilidades passam a surgir, né? Então, eu acho que é importante a gente reforçar o cuidado que a gente precisa ter com o outro, né? Como que a gente precisa cuidar com o outro com respeito e responsabilidade. Né? A forma como a gente se coloca dentro das nossas relações, como a gente lida com aquilo que nos cerca, define todo o sentido dessa relação. Né? É natural que muitas vezes a gente reproduza determinados padrões daquilo que a gente viveu anteriormente, né? Da maneira como a gente se relacionou com os nossos pares, como a gente se relacionou com o nosso conceito de família, e é muito difícil desconstruir esse lugar de o que é uma mãe, o que é um pai, para a gente poder ver aquilo que é possibilidade dessa relação, né? Até que ponto a gente vai, como a gente vai, né? O nível de intimidade que a gente cria. Eu acho que tudo isso é uma possibilidade de criação a partir do momento em que a gente experimenta isso do candomblé. Então, a gente pode seguir para vários lados, a gente tem vários caminhos dentro disso, e o que pode ditar para a gente se algo dessa relação, né, pode chegar a ser prejudicial ou não, é justamente a maneira como a gente se coloca dentro dessas relações, o quanto que a gente se permite dentro delas, né, e principalmente a maneira como a gente lida com esses conceitos de família, esses conceitos de hierarquia que estão muito presentes dentro do candomblé, e principalmente com o conceito de respeito que a gente tem. Eu acho que essa é a palavra fundamental para a gente pensar as nossas relações e até para que a gente possa caminhar nessa linha tênue que existe dentro desse lugar. Obrigada, Rafa. Obrigada, Macota. A nossa próxima pergunta, a Bárbara Oliveira enviou aqui no chat, tem bastante a ver com isso, assim, do respeito, né, e dessa forma da hierarquia também, como é que isso pode ser feito de uma forma humanizada. Ela perguntou como é que uma casa, como é que um terreiro pode orientar um filho, pode explicar a um filho que cuidar do ori não é somente cuidar da parte espiritual, né? E como que essa conversa, essa questão pode ser conduzida de uma maneira respeitosa e humanizada, como é que essa instrução do mais velho para o mais novo pode acontecer de uma maneira respeitosa. Quer começar, Rafa? Achei que mãe, você ia falar. eu sempre dou minha fala para a senhora, acho que é importante. Tá, estou pensando aqui, né? A pergunta é como é que se orienta, para além desse cuidado com o ori, né? Para além do espiritual. Bom, eu penso que a gente já falou de várias categorias aqui de conceitos, né? De produção social dessa saúde,
O Rafa acabou de falar sobre a hierarquia, sobre o cuidado, sobre o modo de se dirigir às pessoas, né? Uma das coisas que se aprende no candomblé, né, que eu aprendi e continuo aprendendo, é escutar, né, esse outro, né? Escutar aquele espaço, escutar o que é que atravessa aquele espaço. Então, eu penso que alguém, né, que se dirige ao candomblé e que precisa, né, para além do cuidado espiritual, né, de uma outra orientação, primeiro, antes de tudo, ele precisa ser acolhido. Porque se ele buscou esse espaço, ele precisa desse acolhimento. Então, eu entendo o candomblé como uma medicina, né? Uma medicina que não é reconhecida, né, enquanto ciência, mas ali tem uma medicina sagrada, ali tem uma medicina espiritual. Só que essa medicina espiritual tem suas práticas próprias. E a primeira prática que eu penso que está relacionado a esse cuidado é o acolhimento, né? Então, para mim, candomblé é uma religião de cuidado. Então, o primeiro passo é o acolhimento desse sujeito, né? O acolhimento desse sujeito e eu diria que a legitimação desse sofrimento que ele está trazendo ali, quando isso é identificado que está para além, né, desse cuidado espiritual, né? Se ele busca esse espaço, ele busca esse cuidado espiritual, então ele precisa, antes mesmo de ser mediado qualquer diálogo para ele ou para ela, né, sobre esse possível, vou chamar de encaminhamento aqui, né? Desse possível encaminhamento para uma outra forma de cuidado, antes de tudo, ele precisa ser acolhido, recebido, cuidado pela comunidade. A comunidade precisa entender isso, e é aí que entra esse princípio que o Rafael falou, que é do respeito à condição daquele sujeito, né? Então, muitas vezes, a gente lida com alguém que tem alguma questão para além da espiritualidade nesses espaços, em vários outros espaços, como uma brincadeira ou vira uma espécie ali de gozação com aquela pessoa, com aquele sujeito. Então, eu acho que a ideia do respeito vem desse lugar, né? E que, obviamente, quando nós somos acolhidos por alguém, né? Quando se é estabelecido o vínculo, e o vínculo é estabelecido pelo acolhimento e pela escuta, né? Esse é o momento de orientar essa pessoa, né? E de dialogar sobre a necessidade de buscar também uma outra forma de acolhimento ou uma outra forma de cuidado. Eu penso que dessa forma. Então, a melhor maneira ou melhor momento, né, de falar sobre uma possível orientação de cuidado para além do cuidado espiritual é após o acolhimento, é após a escuta desse sujeito, é após o estabelecimento de um vínculo. Ou isso pode se tornar extremamente hostil e agressivo para aquela pessoa. Obrigada. Pode falar, Rafa. Acho que é exatamente isso, né? É importante que a gente seja esse lugar de acolhimento e é muito importante que haja sensibilidade no trato disso, né? A gente quer que esse lugar ele não seja um lugar de hostilidade, como a Makoto colocou, né? Ele precisa ser um lugar de afeto, um lugar de carinho, um lugar de cuidado. Então, quando a gente percebe algo nesse sentido, né, quando a gente é sensível bastante para entender o que aquele sujeito está tentando demonstrar, o que ele está tentando se comunicar, o caminho, ele, de certa forma, já é dado, né? Mas, para isso, é muito importante que a gente possa conhecer, né, essas possibilidades, que a gente possa saber como lidar com cada um desses momentos, com cada um desses sujeitos, principalmente para que não seja alvo desse lugar de estigma, de que a gente está falando de uma coisa sobrenatural ali, né, de um sentimento daquele sujeito que não é real, de que é besteira, de que é bobagem, de que é preguiça, de que é qualquer coisa que seja. A gente precisa encarar o sofrimento de cada um desses sujeitos como um sofrimento real, que de fato é, e ser sensível bastante para poder conseguir acolher e direcionar isso da maneira mais apropriada possível. Eu acho que esse encaminhamento
ele precisa ser feito de maneira natural, né? A gente precisa conseguir lidar com as questões de saúde mental de uma maneira mais naturalizada do que hoje a gente costuma fazer. A gente ainda utiliza muito desse lugar da saúde mental como um lugar de espanto, né? E não deve ser assim. Saúde mental é algo que está no nosso cotidiano, que está na nossa vida como um todo, principalmente em momentos como esse de pandemia, em momentos em que a gente vivencia crises, né? É complicado para que cada um desses sujeitos consiga se estabilizar, consiga se organizar da melhor forma possível. Então, quando a gente se possibilita e se deixa a possibilidade de acolher o outro de forma sensível, de forma empática, o caminho já está dado, né? A gente consegue ter sucesso nesse encaminhamento e não tornar isso uma questão vexatória ou uma questão de zoação ou qualquer coisa nesse sentido. Muito obrigada. Falando nessa questão do cuidado, né, assim, da gente cuidar não só da gente, como também de quem está à nossa volta e tudo mais, a gente entende que para as nossas lideranças, os nossos mais velhos, a Nengua, os pais, as nossas mães também no terreiro, eles têm a responsabilidade muito grande de cuidar de muitas cabeças. São muitos filhos, muitas pessoas para cuidar, muitas responsabilidades, e aí a gente fica assim, sem saber como ajudar, né? Como é que a gente cuida de quem cuida da gente? O que a gente pode fazer para aliviar um pouco para os nossos mais velhos? Antes de passar para a Macota responder, para quem está acompanhando a live, gente, a gente está tendo aqui um sorteio relâmpago. O gerente ficou maluco. Vai ter um sorteio de 2 camisetas da Zitanga, a loja da nossa casa de candomblé. No nosso Instagram, @Zitanga. Indo também na página do nosso Instagram, no nosso terreiro no Instagram, os Ojindante com um Coce. É só ir no post que a gente fez lá e comentar "eu quero". O Rafa está demonstrando aqui uma das nossas belíssimas camisetas que vão ser sorteadas. É só ir lá no nosso Instagram e comentar "eu quero", que a gente vai fazer um sorteio para o finalzinho da live. Aí vocês vão lá. Eu acho que eu vou lá no Instagram agora. Beleza, antes da sua resposta, eu vou esperar, então. Usem Zitanga, gente, usem Zitanga. Usem Zitanga, ajudem a manter uma casa de candomblé. E a gente volta com o sorteio depois das perguntas. Vou voltar para a Macota aqui e depois vocês voltem para cá também. É uma pergunta difícil, né? Como é que a gente cuida de quem cuida da gente? Eu acho que uma das experiências... Eu não sei se eu sei responder isso também, não. É difícil mesmo isso, né? É muito acolhimento e como retribuir, né, esse acolhimento. Dos momentos mais difíceis que eu tive no candomblé, depois que eu entendi, né, há alguns anos, o que era ter sido escolhida, suspensa por Bamburucema, o que significava ser Macota, eu fiquei muito assustada, né, com esse significado, com essa função, porque minha mãe de santo tem 92 anos hoje, né? Há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, ela tinha 80 e eu tinha 23. Então, foi difícil para mim entender, né, esse lugar de mãe e difícil ouvir, né, a primeira vez, né, Nengua Xagui me chamar de mãe. Aquilo me assustou muito, né? Eu tinha 23 anos, uma senhora de idade, apesar de ser minha avó, me chamar de mãe, né? É essa reelaboração dessa família que a gente estava falando antes desse lugar, né? Mas eu penso que essa dimensão não tem uma orientação, né, de como cuidar de quem cuida da gente, né? Mas o que eu penso, né, que é essa refletir sobre esse estar perto desses mais velhos, né? E muitas vezes não entender o terreiro só como espaço de se cuidar espiritualmente, né? Mas entender mesmo o terreiro como esse espaço familiar, né? Se o terreiro é um espaço familiar, se ali é nossa família, a gente não vai só ao terreiro.
num dia que tem uma obrigação religiosa, por exemplo. A gente vai também no outro dia e a gente senta ali junto dos mais velhos e a gente tem também uma conversa trivial com esses mais velhos. A gente também escuta esses mais velhos. Esses mais velhos também têm demandas, né? Ele também tem questionamentos, que são esses jovens, né? Que são cuidados, que podem responder ou que podem atravessar também e produzir outras ideias e outros entendimentos. Então, eu penso que esse estar próximo, né, não apenas estar próximo diante de uma função religiosa, espiritual, específica, interna ou pública do terreiro, mas estar próximo no sentido de vivenciar um cotidiano, né, com esse mais velho. Eu acho que eu penso nessa proximidade. Essa é a forma, né, que eu entendo de retribuir esse cuidado. Para além, obviamente, de necessidades objetivas que possam ocorrer, estar próximo, na minha ideia, no meu entendimento, significa também retribuir esse cuidado. Obrigada. Antes de passar para o Rafa, lembrar a gente do nosso sorteio, tá? Podem correr lá, que a gente vai sortear aqui ao vivo no final da live. Comentem bastante para poder ter mais chance de ganhar. Rafa, pode falar. Eu acho que cuidar do outro é sempre uma tarefa árdua, né? E isso nunca tira da gente o peso da própria individualidade. Então, no que diz respeito aos nossos mais velhos, isso é uma realidade intrínseca, né? Então, acho que para cuidar de quem cuida da gente, a gente deve poder dar atenção a essas demandas que são deles, né? Que muitas vezes não são ditas, e cuidar para que a gente possa preservá-los, né? Buscar compreender a forma deles de agir, auxiliar naquilo que é possível para a gente, não acumular questões, buscar solucionar aquilo que pode ser feito. Eu acho que são as pequenas demonstrações de afeto, de cuidado, de respeito, de compreensão, que são as formas legítimas de cuidar desses que tanto zelam por nós, né? Muitas vezes a gente quer muito que a Mãe de Santo escute o que a gente tem para dizer, que o Tata escute o que aconteceu com a gente, que escute do nosso sonho, daquilo que a gente imagina de determinadas coisas, e às vezes é importante que a gente possa ouvir, né? Se colocar como um ouvinte para eles que também tem muito o que falar, né? Às vezes é cobrar que a Nengua tome um copo d'água, que ela não fique tanto tempo em pé, que ela se alimente, que ela busque se cuidar para além daquilo que está ali presente dentro do terreiro, né? A gente falou muito aqui sobre os cuidados que são para além daquilo que é espiritual, né? E essas lideranças, esses nossos mais velhos, eles também têm uma série de questões que são para além do espiritual, né? E não é por conta da posição que eles ocupam ali como liderança espiritual que essas questões vão deixar de surgir, né? É uma dor nas costas, é uma dor na perna, é uma necessidade de ser ouvido, é uma necessidade de ser também acolhido, né? E se o candomblé ele é esse lugar de acolhimento, ele não é só lugar de acolhimento para quem está chegando, né? Mas ele é principalmente um lugar de acolhimento para quem já está lá há muitos anos, para quem já está lá vivenciando todas essas questões, que está ali cuidando de todo mundo. Então, acho que é poder ser afetuoso, é poder ser cuidadoso, é poder prestar atenção nesses sujeitos que estão ali para além das necessidades que a gente tem, né? A gente às vezes está muito aflito de buscar soluções espirituais junto deles e se esquece de que eles têm necessidades mil que precisam também dar nosso auxílio, que precisam de ter o nosso cuidado, o nosso olhar. E eu acho que é esse lugar de olhar para eles para além daquilo que está ali colocado simplesmente, né? Não é porque a nossa Mãe de Santo senta naquela cadeira alta que ela está intocável, né? Uma coisa que eu aprendi dentro do candomblé e que a gente precisa se desvincular muitas vezes desse lugar e dessa mentalidade cristã, né, que a gente coloca para o nosso sagrado, né, que é algo inatingível, que é algo imaculado e que nada pode alcançá-lo.
né, e que nada pode atingi-lo. A gente tem uma série de necessidades que são reais, que são físicas, que são de emocionais, que são mentais, e a gente precisa se atrelar a isso, né, ao cuidado para esses lugares, ao olhar para esses lugares e poder, às vezes, dar um abraço no momento em que é necessário, às vezes perguntar como está, às vezes saber se já comeu, o que aconteceu, como que foi o dia, como que está a preocupação com as coisas e como que está o dia a dia dessas pessoas, né? É importante que a gente possa se colocar nesse espaço dessa forma e aí sim a gente pode ser acolhedor. Aí sim a gente pode ser respeitoso, aí sim a gente pode se colocar como responsável por cada um desses sujeitos ali, né? É muito bom que a gente faça isso para a nossa juventude, para aqueles que estão chegando agora, né? Eu, como Indumbi, adoro ser acolhido pela minha mãe, adoro receber um abraço, adoro quando ela me liga, quando ela fala alguma coisa, me pergunta como eu estou, mas é muito importante para mim também saber como ela está, como as coisas estão acontecendo, para que a gente possa, de fato, acolher e ser acolhido o tempo todo. Eu acho que sempre, dentro do candomblé, o circular da energia, né, é uma via de mão dupla, e a gente tem que fazer isso acontecer. Muito bom, Rafa. Eu estava pensando nessa cena, né? Desculpa. Não, que ele falou, eu fiquei pensando nessa cena do copo d'água, né? Às vezes você ofereceu um copo d'água, às vezes você pegar sua discípula, sentar e conversar, pegar seu banquinho, sentar e conversar, para além das nossas necessidades. Você falou de contar sonhos, né? Isso é muito comum, né? Eu tenho um sonho para contar, né? Eu quero conversar sobre, mas se permitir estar nesse outro lugar, né? De ouvir, de escutar, mesmo que seja uma notícia que passou na televisão. Eu acho que essa atenção é uma forma de cuidado, né? Essa atenção que não é só uma atenção de eu preciso ser cuidado, mas uma atenção de escutar, de ouvir, acho que significa cuidar, né? Gestos simples, eu acho que significa esse cuidado e essa atenção com os nossos mais velhos. Obrigada. É isso, a gente fala muito de cuidar dos mais velhos, do respeito, do compromisso, da responsabilidade, né? Que responsabilidade e compromisso são palavras que a gente escuta todo dia numa casa de candomblé, né? E a gente sabe que para a nossa geração, para a juventude, isso pode acabar assustando, né? Isso de ter um compromisso, de ter uma responsabilidade, de ter o cuidado de cuidar de quem veio antes. Makota. Cortou bastante para mim, Rafa. Para você cortou? Eu não consegui entender quase nada. Para mim também o final da pergunta eu não consegui pegar, mas pelo que eu entendi é sobre a aproximação dos jovens para o terreiro de candomblé, tendo em vista que fora do terreiro essas obrigações, essas responsabilidades não são o habitual de ser cobrado, né? E dentro do terreiro a gente precisa seguir muito dessas coisas à risca. Entendi. Eu penso que no terreiro, sim, né? Eu acho que tem muitas atividades, tem deveres, tem obrigações a serem cumpridas, mas que essas atividades, esses deveres, essas obrigações a serem cumpridas só são exigidas, né, quando se passa, de fato, né, essa responsabilidade, no sentido que a gente, de candomblé, a gente só cobra a responsabilidade quando a gente dá a responsabilidade, né? Então, você falou que era Indumbi, né, Rafael? Então, o que você vai cobrar de um Indumbi enquanto responsabilidade é até onde você ensinou aquele Indumbi, né? É até onde você orientou aquele Indumbi, aquela pessoa que ainda não foi iniciada. Aquele jovem que já foi iniciado e que já aprendeu, né, uma outra gramática, eu diria ali, né, religiosa, sim, aí você vai cobrar um outro tipo de postura, né?
Nenhum adulto, nenhuma criança, nem jovem, né, nenhuma pessoa mais velha que se aproxime do candomblé vai ser exatamente, imediatamente cobrado por algo, ou cobrado de algo, ou a fazer algo. Um dia, se ele visitou, se ele jogou búzios, se ele teve uma orientação de fazer algum procedimento, não sei, tomar um banho de folha, se ele não fez isso, né, ele não vai ser cobrado por isso. Inclusive, acho que é difícil mesmo para o jovem pensar nisso, porque é uma autorresponsabilização, não é uma cobrança. Existe uma autorresponsabilização. Enquanto do lado de fora, os jovens eles são responsabilizados a partir de uma cobrança. Você tem que ser assim, você tem que agir assim, você tem que se comportar de determinada forma. No candomblé, eu penso que se aprende primeiro essa ideia de dar responsabilidade para depois cobrar. Então, o indumbe vai ser cobrado até onde ele pode ser cobrado enquanto indumbe. O que você aprendeu enquanto indumbe? Você precisa chegar no candomblé, você aguarda um pouco, né, antes de circular no espaço do terreiro, senta, esfria seu corpo, fica tranquilo, depois você toma um banho, né, e depois você veste sua roupa precisa estar limpa, isso é cuidado. O candomblé está dizendo para esse sujeito, venha calmo, a gente quer que você esteja tranquilo, inteiro, toma um banho, veste uma roupa limpa, e aí sim você vai cumprimentar os mais velhos e tomar a bênção, e perguntar o que está acontecendo ali, se você pode ajudar ou se você não pode. É isso que o indumbe vai ser cobrado, inicialmente, né? Digamos, né? Se essa pessoa é iniciada e já domina essa gramática, já existe uma outra série de coisas, de aprendizados, né? Que ele, eu não diria que automaticamente, né? Mas que ele, pelo próprio hábito da frequência, ele já vai ser conduzido naturalmente para isso, né? E claro, a proporção que você vai ficando mais velho, né? Mais responsabilidades é dada para esse sujeito. Por quê? Porque mais ensinamentos também, mais se aprende, né? Então, quanto mais velho você está, compreende-se, né, que esse sujeito já tem um entendimento daquele espaço, né, daquele espaço sagrado, e aí sim, você é um pouco mais cobrado nesse sentido, porque você também aí estará um pouco mais velho, no lugar também de ensinar aquele indumbe que chega e que ele precisa esperar e que ele precisa tomar um banho e trocar de roupa para depois cumprimentar a négua ou o tateto. Então, mas eu entendo a questão, Ana, no sentido de que é você, de fato, também subverter essa lógica, né, para uma juventude que se pensa nesse caminho de transgressão, nesse caminho de que só pode fazer algo quando é cobrado, né? E cobrado de uma maneira também extremamente hostil e violenta. E eu penso que o candomblé não é esse espaço de cobrança, né? É um espaço de escolha, né? Por estar ali e de ser escolhido por estar ali também, né? E ainda assim, sendo escolhido, você tem a liberdade de aceitar essa escolha ou não. Então, eu penso com um espaço de exercitar também essa liberdade, o que é difícil, né? Se a gente está falando de uma cultura de disciplinarização, de uma cultura de controle de corpos e de uma cultura de violência também do lado de fora com essa juventude. Obrigada. Rafa, pode falar. Eu acho que o caminho do candomblé, né, para a juventude, ele já está aberto, né? Porque, para mim, né, a aproximação do candomblé é uma questão de pertencimento, né, e de conseguir lidar com esse lugar que não lhe é obrigado, né, como o Makoto colocou, um lugar de autorresponsabilização, né, é a gente se colocar a dispor disso, a gente se colocar em relação a isso sem que a gente necessariamente seja chamado de maneira obrigatória a esse lugar, né? Eu acho, e sempre falo com os meus irmãos, né, com os demais
Indumbes, com os demais Abiance, de que a gente, num sábado, né, vai para o terreiro, chega lá 8 horas da manhã, ou dorme de sexta para sábado, passa o sábado inteiro, sai de lá depois de meia-noite, ou não sai, dorme lá e fica no domingo de manhã. Se vocês poderiam, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? A gente podia estar numa festa com os amigos, podia estar em casa assistindo Netflix, podia estar fazendo uma série de questões, porque o candomblé ele vai acontecer e ele acontece independente de ter indumbe lá ou não, né? Nossa presença ela não é necessária para que o candomblé aconteça, mas a gente vai lá porque a gente recebe um chamado, né? A gente vai lá porque a gente sente um lugar de pertencimento, porque a gente se encontra dentro daquele lugar, porque a gente quer fazer parte daquilo, e é uma coisa muito doida, porque a gente não sabe de nada, né? A gente fica ali do lado de fora, a porta fica fechada, a gente escuta um som ou outro, a gente não reconhece as palavras, a gente não conhece as coisas que estão sendo ditas, e aquilo faz com que a gente permaneça ali, né? A gente continua nesse lugar e o candomblé está sempre de portas abertas para receber isso. Mas o candomblé não é um lugar de evangelização, né? Não é um lugar de missionários que vão sair por aí pregando a palavra para conseguir novos adeptos, né? É um lugar que está aberto, mas que para que a gente possa chegar lá é necessário esse chamado, é necessário esse encontro, é necessário esse pertencimento. Eu acho que é esse o caminho para que a gente possa entender, né, esse lugar. Eu acho que a nossa casa é uma casa que recebe muitos jovens, né? A gente recebe uma série de pessoas que chegam lá e que se encantam e que são acolhidos, e eu acho que o candomblé ele recebe esses jovens justamente porque é um lugar de acolhimento, é um lugar em que a gente se sente confortável, em que a gente se sente bem, em que a gente pode ser aquilo que a gente é e fazer aquilo que a gente está ali para realizar e ter uma função social dentro desse lugar. E isso por si só já é uma porta mais do que aberta para que essa juventude chegue lá. Muito obrigada pelas falas. Falando nesse sentido do espaço, né, que é um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, um espaço de trocas, Mate Lima perguntou para a gente aqui no chat sobre a questão da vaidade. Como que os mais velhos podem cuidar e orientar os filhos no quesito da vaidade individual, nesse trajeto de construir esse ambiente saudável, de acolhimento e de trocas. Posso começar? Pode. Deu para entender, deu para ouvir a pergunta? Deu, né? Deu, sobre a vaidade, a gente falou um pouquinho antes, né? Eu acho que lá na segunda pergunta, sobre algumas reproduções, né? Que podem e que acontecem dentro do terreiro, né? Acho que foi quando você falou da ideia da projeção, da coisa da família e tal, né? E a gente refletiu aqui sobre algumas coisas, né? Alguns sentimentos, alguns valores, alguns elementos desse universo, principalmente ocidentalizado, individualista, né? Que pode sim se reproduzir dentro do terreiro. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, vaidade é um sentimento que nos atravessa, né? Faz parte também da nossa condição de existência. Muitas vezes essa vaidade é importante, porque quem não tem essa vaidade, que não se envaidece de si em algum momento, pode também cair numa desvalorização de si, né? A questão é quando essa vaidade se torna algo extremamente, como é que eu diria, individualista mesmo, né?
e que essa vaidade impeça ou dificulte, né? Ou se torne um anteparo ali para visualizar o outro, né? Para entender uma alteridade. Que eu acho que uma das coisas que também o candomblé nos ensina é lidar com essa alteridade, é lidar com o outro, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? E são muitos outros lá dentro, né? É o outro irmão, é o outro mãe, é o mameta, é o outro tateto, é o outro tata cambondo, né? É o outro indumbe, é o outro que é o inquice, que também é uma alteridade, né? Então, são muitos outros. Então, essa vaidade, de algum nível, é importante nos envaidecermos da nossa espiritualidade, nos envaidecermos de sermos de candomblé, nos envaidecermos e nos vestirmos lindamente, porque isso também nos foi negado, mas essa vaidade, quando ela começa a interferir, quando ela começa a fazer com que a gente não enxergue mais as alteridades, aí sim, né, eu penso que essa vaidade pode se tornar uma questão a ser dialogada e a ser conversada, né, também de modo acolhedor e de modo cuidadoso, né, para que oriente essa pessoa, para que oriente esse sujeito no entendimento, né, do que está sendo proposto e do que é de fato, né, essa comunidade ou essa família de santo. Rafa, você está aí ainda? Ah, agora apareceu. Estou sim. Eu acredito que esse lugar, né, da vaidade, como eu estou colocando um lugar aqui, é existente, né, das relações, principalmente quando a gente está num lugar em que há tanta coisa que é centro de atenção, né? A gente está presente num lugar onde várias pessoas que estão ali são pessoas que a gente admira, que a gente quer que nos note, né? Então a gente acaba muitas vezes passando um pouco do ponto, né? Tentando fazer com que as pessoas possam reparar na gente, reparar naquilo que a gente está fazendo. E o candomblé cobra muito esse lugar também da humildade, né? De que a gente consiga transitar entre esses dois aspectos, né? Há o momento da festa, que é o momento em que todo mundo está lindo e maravilhoso, e há o momento em que a gente está vestido com a roupa de ração, está limpando o chão, está limpando o banheiro, que a gente está realizando determinadas coisas, e há momentos para que a gente possa fazer cada uma dessas coisas, né? Eu acho que no momento em que a vaidade ela atrapalha a nossa função, né? Ela atrapalha o lugar que a gente precisa estar, o lugar que a gente precisa executar, o trabalho que a gente precisa fazer, ela precisa ser olhada de uma outra maneira, né? E aí eu acho que o lugar de cobrança disso é justamente o lugar da responsabilização desse sujeito, né? De entender que a gente está ali trabalhando por uma outra coisa que é maior do que todos nós que estamos ali presentes, né? É uma coisa que está para além de se eu estou com a roupa mais branca do que o do meu irmão, se a minha roupa tem um detalhe que a dele não tem, se a dele está colocada de um outro jeito, ou se eu consigo ser o maior lavador de banheiro de todos, ou se eu consigo ser a pessoa que melhor pinta a casa, ou que melhor cuida da casa. Não é essa a questão, né? A questão do trabalho estar feito, do trabalho estar executado, e da gente conseguir fazer com que as coisas sigam o seu fluxo, né? Eu acho que quando a gente está lá, né, e o rio está correndo, não importa se ele bateu numa pedra ou não, se o peixinho que está ali está nadando mais devagar ou mais rápido que o outro, tudo isso faz parte do fluxo natural das coisas. E a gente precisa encaixar isso dentro da nossa realidade do candomblé, porque o que a gente está fazendo ali é simplesmente uma reprodução da natureza, é um culto à natureza, e ela envolve todas essas coisas e não tem espaço para uma vaidade que atrapalhe o fluxo daquela energia, ou o fluxo dos acontecimentos que estão ali. Muito obrigada. Que bonito, Rafa, isso sobre o rio. Fiquei até emocionada aqui.
Gostaria de saudar o Tata Creusimã, que está aqui acompanhando também a nossa live. A Makota Kianguzo enviou uma pergunta direcionada para a Veridiana. Eu vou ler aqui o que ela mandou. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse lugar da maternidade no terreiro. Como exercer essa função quando não se é mãe biológica? E pensando na saúde mental dessas mulheres, né? Quais os caminhos possíveis para a construção desse lugar delegado pelo Inquice? Bom, essa é uma pergunta que me atravessa também, né? Porque eu também não sou mãe biológica. E aí o Rafael, ele falou antes, né? Lá na frente, foi algo que eu estou pensando até agora, né? Que algumas ausências, eu não sei qual foi a expressão que o Rafael usou, não lembro, elas não são sobrepostas, né? Elas não são, esqueci a expressão, mas acho que é algo nesse sentido, né? E aí eu fiquei engraçado que substituídas, né? Substituídas. É óbvio, né? Que eu penso que alguém que deseja muito ser mãe, quando não é mãe, né? Não acho que o candomblé vai substituir esse lugar, né? Mas eu penso, da mesma forma que eu penso a reelaboração dessa rede familiar que se constrói, eu penso que isso passa por outras significações. Eu acho que nós conseguimos aqui no candomblé permitir abrir possibilidades, abrir linhas, né, de experienciar e de vivenciar outras significações, né, de diversas posições sociais que nós ocupamos ou não ocupamos fora do terreiro. Por exemplo, o lugar de mãe, né? Então, por exemplo, o lugar de mãe. E aí é nesse sentido, só que aí são muitas coisas e muitas significações que a gente precisa estar aberto para vivenciar, né? É preciso estar aberto para vivenciar esse lugar de mãe, não sendo mãe biológica, tendo desejado isso. É preciso estar aberto para uma outra dimensão de afeto, né? Porque ali é um afeto que se constrói, porque parece, né? Existe uma lógica ocidental que é irreal também, né? Que por ser mãe biológica, a mãe biológica ama seu filho, o filho biológico ama sua mãe. A gente sabe que isso é irreal, né? Existem muitos conflitos também nessas relações, né? Existem mães que são mães e que depois que se tornaram mães biológicas entenderam que não gostariam de ser mães, né? Que ser mãe é difícil pra caramba e que, nossa, eu sou mãe, mas eu não gosto de ser mãe. Não quer dizer que eu não gosto do filho, mas eu não gosto de ser mãe. Então, não é tão romântico assim como se pensa. Mas o que eu penso é que no candomblé abrem-se essas linhas de possibilidades, de novas significações, que aí é preciso também ressignificar como se nós compreendemos esse afeto, né? Uma vez que esse afeto já não está dado por ser mãe biológica, que para mim já não faz muito sentido isso, no candomblé esse afeto ele é construído, né? Então, quando se é Makota, o afeto por essa Nengua que me confirmou e que me chama de mãe, ele é construído no nosso cotidiano, ele é construído a partir do respeito, a partir desse copo d'água que a gente estava falando, a partir de pegar o banquinho e sentar e ouvir o que ela está dizendo, né? A partir do meu convívio com ela, dentro dos rituais religiosos, em outros momentos, né? Assim como, né, com as pessoas que são iniciadas da casa e com os irmãos, né? Ou com um filho pequeno, esse afeto também ele precisa ser construído, né? Ele não é dado. Então, eu penso que isso é extremamente saudável, porque faz com que a gente reelabore de fato, né? E aí, reelaborando com uma outra, de um outro lugar, né? De um outro lugar epistemológico mesmo, né? A partir de um outro lugar de conhecimento do que é se relacionar e de como se relacionar. Porque se a gente aprende, né, quando eu digo que no candomblé a gente aprende muita coisa e não deve nada a ninguém, se a gente aprende que esse afeto com as pessoas, seja a mameto, seja o filho pequeno, seja o irmão de santo, seja o irmão indumbe, ele é construído, eu trago aqui
né? Eu tenho a experiência de como construir esse afeto baseado na hierarquia, baseado numa horizontalidade, se eu sou indumbe, baseado se eu sou mais velho, se eu sou mais novo, né? São afetos completamente diferentes, mas são afetos de mãe para filho, de irmãos indumbe, de mais velho para o mais novo, da mãe pequena para o filho pequeno, né? Então, só nisso aí a gente está falando de 5, 6 possibilidades de reconstruir, né, a ideia e o conceito de vivenciar esses afetos. Então, eu penso que não concordo com o Rafael nesse sentido, que isso não pode ser substituído, né? Quando há o desejo, né, de ser mãe biológica, não há uma substituição disso, né? Se há um desejo e se há um sofrimento por conta disso, isso precisa ser cuidado dentro do candomblé para as pessoas com quem se deseja compartilhar e fora, né, se for necessário, mas que é importante compreender que ali também, né, nós podemos, e ali também é um espaço de nos ajudar a reelaborar e nos despreender dessas formas de afetos que nós aprendemos dentro de uma cultura branca e europeizada, desses afetos fechados e enterrados, como se já fossem dados a priori. Acho que eu penso dessa forma, não sei se respondi. Não, respondeu muito, muito bem. Rafa, quer dar? Pode falar, Rafa. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta que sempre me é muito curiosa. Né? Ele falou sobre esse processo de construção dos afetos, né? Que eu acho que é importantíssimo. Mas eu queria fazer uma pergunta para ela sobre como que é esse processo de elaboração do lugar de mãe. Né? Eu sempre me surpreendo muito com isso. Né? A gente, às vezes, está, né, como indumbes, um do lado do outro, e aí, de repente, numa festa, numa cerimônia, o santo vem, suspende uma irmã do lado da gente e automaticamente, a partir daquele momento, a gente passa a tratá-la de mãe, né? Não tem esse processo que dos 9 meses de gestação, ou do planejamento de ser mãe, né? É uma coisa que acontece, que é cobrada de forma muito automática. E eu queria saber o que ela pensa sobre esse tornar-se mãe dentro do candomblé. Eu penso que esse tornar-se mãe, que também não é automático, né? Para quem é macota, também a gente vivencia um aprendizado, né? Perpassa por 2 construções aí, né? Esse aprendizado do lugar de mãe, que é o entender, né, que mesmo sendo jovem, né, sendo adolescente, sendo jovem ou sendo um adulto, e é obviamente, né, que em cada fase disso, mesmo sendo uma cota, isso vai ser cobrado de modos diferentes, porque se respeita o tempo dessa pessoa, né? Então, você não vai cobrar, talvez, de uma criança um acolhimento ou uma escuta, né? Porque uma criança ainda não tem isso, mas ela te acolhe de outras formas também. Ela cuida de outras formas. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse aprendizado passa pela compreensão do que a gente já falou antes, que é o lugar do acolhimento. Então, é claro que todos nós nos acolhemos, né? E é claro que em algumas dimensões, de acordo com as responsabilidades que são distribuídas, né, as funções, essas funções sociais que nós estávamos falando antes no candomblé, uma das funções que eu penso da macota é o acolhimento. É o acolhimento do próprio tata ou da própria mameto, é o acolhimento das próprias entidades, do inquice, do vodum, é o cuidado, né? O acolhimento que eu estou querendo dizer, não só aquele acolhimento relacionado ao sofrimento psíquico, não, né? A gestos de cuidado, para além do cuidado que nós sabemos que devemos ter, né? Então, esse exemplo que você deu, Rafael, é bem interessante, né? Porque é algo já que está para além de uma racionalização, de entender que ela é macota e de ter o sentimento de maternidade para com aquela pessoa,
porque nesse momento que se é acolhido, que essa macota cuida, né, desse inquice que chegou e ela, né, cuida dela com carinho, me suspende, depois dá um copo d'água e pergunta se está bem, automaticamente, tanto o inquice quanto você se sente acolhido. Quanto esse sujeito, não sei se foi você, esse exemplo que você deu, vai se sentir acolhido, né? Então, eu acho que esse princípio de maternidade, dessa ideia de maternidade, dessa construção desse lugar da maternidade, né, perpassa e passa por esse lugar de acolhimento. Assim como, talvez, também o lugar de paternidade, né, tem também outras formas de acolhimento. Mas quem está mais próximo, de fato, né, da Mameto, quem está mais próxima no sentido de ouvir, quem está mais próxima no sentido de vestir, quem vai vestir, né, aquele inquice, quem vai enxugar, quem vai cuidar das ferramentas, dos elementos dele, é a macota, e isso vai construindo também elos. Para além, né, do cuidado que se tem com a pessoa, com o sujeito, né? Isso vai construindo elos que aí a gente também não consegue explicar. A gente também entra numa outra dimensão aí de afeto, eu nem tinha citado essa, mas que você citou, né? Uma outra dimensão de afeto que nos atravessa, que a gente também não alcança, né? A gente só sabe que existe e a gente sabe que a gente sente. Porque eu também não cuido só daquela pessoa que recebe o inquice que eu conheço, né? Tem gente que eu nunca vi, tem muita gente que eu nunca conheci, que eu também vou continuar sem conhecer. Mas imediatamente eu vou cuidar. Isso aí está relacionado a um aprendizado. Uma macota, quando se confirma logo, talvez ela não entenda isso, mas depois ela vai entendendo esse lugar, né, do cuidado, desse afeto. E esse cuidado também é despertado em algum nível, né? Quando o inquice lhe solicita algo, o inquice também nos ensina como é que tem que cuidar dele. Sendo ele um inquice de uma pessoa recém-iniciada, né, de um muzenza, sendo ele um inquice de um mais velho, ele também tem uma troca de afeto ali que também nos coloca nesse nosso lugar e nos dá essa função social, né, de aprender a acolher e aprender a cuidar. Muito obrigada. Gente, antes de eu passar para as considerações finais dos dois, queria lembrar que a live vai ficar salva aqui no nosso Facebook. Vocês podem continuar compartilhando o conteúdo, podem voltar para assistir também quando quiserem. Então é isso. Vamos encaminhar agora já para o finalzinho, mas não acabou ainda. Depois das considerações finais, a gente ainda vai ter o sorteio das camisetas. Para concorrer, é só ir lá no Instagram da Zitanga, no perfil da Zitanga no Instagram e comentar "eu quero". A gente vai sortear daqui a pouquinho, viu? Vou passar agora para a Macota, depois eu passo para o Rafa as considerações finais sobre o cuidar da cabeça. E depois a gente volta para o sorteio. Bom, antes eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né, a Gindange Kunainkosi, né, agradecer ao coletivo, novamente, né, agradecer ao Tata Kamussendê. Estamos muito distantes, mas muito próximos, né, próximos em diversas reflexões. Sobre o cuidado com a cabeça, eu gostaria de reiterar, né, que eu entendo, eu não faço essa dicotomia, né, do cuidado com a cabeça e do cuidado com o corpo. Claro que a cabeça tem uma centralidade, né, mas é um cuidado muito mais complexo apenas do que cuidar da cabeça, né? Quando a gente se aproxima de um terreiro de candomblé, a gente não faz imediatamente um ritual de cuidar da cabeça, né? Primeiro a gente precisa limpar os nossos corpos, né? Cuidar dos nossos corpos. A gente fica um tempo, né, sem ingerir determinados alimentos, a gente fica um tempo resguardado para cuidar desse corpo, para em seguida, se for necessário, né, em respeito ao tempo de cada um, cuidar da nossa cabeça, e aí sim, né, significa, ao aceitar cuidar dessa cabeça, acessar, né, e se lançar em outras dimensões do aprendizado do cuidado, né, do cuidado do outro,
e do cuidado de si. Bom, é isso. Muito obrigada, né, pelo convite. Queria cumprimentar meu colega também, Rafael. Foi um prazer, Rafael, ouvir você falar, né? Aprendi muito aqui com você também. E agradecer também a Ana pela mediação tranquila, né? E pelo convite também, né? Pelas orientações. Desculpa, mas eu esqueci o nome da pessoa que está fazendo a gerência da live, que também queria agradecer. Ele falou comigo mais cedo. Tata Mucuetu. Tata Mucuetu. Muito obrigada, querida. A gente que agradece, viu? Rafa, pode falar. 3 minutos. Ok. Vou ser bem breve. Queria agradecer de novo aos meus irmãos, em nome do coletivo Aconuntu, que me convidaram. Agradecer a casa que tanto me acolhe por disponibilizar esse espaço para a gente tratar desse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante, extremamente relevante, principalmente para o momento em que a gente está vivendo hoje. Agradecer a todo mundo que contribuiu para que a gente pudesse ter esse espaço, para que a gente pudesse criar esse seminário. Agradecer ao tio Chuchuca, que, né, nos colocou essa tarefa, e algo que eu aprendi com ele é que sempre que a gente se reúne, sempre que a gente se encontra para discutir qualquer tema, é importante que a gente saia desse lugar com encaminhamento, né? E eu gostaria de sugerir que a gente pudesse encaminhar um espaço para que a gente tivesse a possibilidade de manter essa discussão viva, né? Que a gente pudesse, junto com o coletivo, junto com a casa, manter as discussões de saúde mental, manter as possibilidades de acolhimento, manter com que a gente consiga dar caminho para cada uma dessas coisas, né? Eu acho que o candomblé é também esse lugar de fazer com que as coisas se encaminhem, fazer com que essa energia ela circule, fazer com que todos que estejam ali possam se sentir acolhidos, possam se sentir juntos um do outro. Então, essa é a minha sugestão para que a gente continue abrindo esse espaço para poder conversar, para poder acolher, para saber como que o outro está, para saber como que as coisas estão e a gente possa se ajudar coletivamente, assim. É isso, muito obrigado a todos, obrigado para todo mundo que assistiu, a gente conversando, para quem pôde ficar com a gente aqui, mesmo que por alguns momentinhos, para poder ouvir e tudo que a gente tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Macota, muito obrigada, Rafa. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelas falas. Eu tenho certeza que foi muito pertinente para todo mundo que está acompanhando aqui, que vai ajudar bastante nesse processo de cuidado da nossa juventude e da nossa comunidade. Em nome do Aconuntu e da Museu Ajudante Pununcoço, eu agradeço a vocês dois pela disposição. Muito obrigada. Agora, gente, vamos passar, antes do sorteio, vou fazer o convite para o evento de amanhã, que vai ser sobre educação e arte, com a presença do Tiganá Santana e mediação da Makota Kitangana. Então, é imperdível, viu? Todo mundo que participou aqui hoje, volte amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar, que a gente vai estar aqui também ao vivo. E na sexta-feira tem nosso último evento, que é sobre encontros de gerações, no mesmo lugar e no mesmo horário. A gente se encontra amanhã e na sexta-feira também. Agora, vamos para o sorteio, para a gente ver quem vai ganhar a camisa tão desejada da Zitanga. Só um minutinho que a gente está abrindo aqui. Aproveita enquanto não abriu e dá mais uma comentadinha lá, gente. Comenta eu quero no perfil da Zitanga, que a gente vai sortear agora.
A gente está tendo uma dificuldade técnica aqui de compartilhar o sorteio, mas já já vai sair. É bom que cria um suspense, assim. Aproveitar para agradecer também quem está acompanhando aqui a gente até agora, quem enviou pergunta, quem fez comentário, quem interagiu aqui na nossa live, viu? Muito obrigada, gente, pela presença, pela escuta. Enquanto a gente consegue conectar aqui o sorteio, vou lembrar vocês da nossa live de amanhã, com a presença ilustre do Tiganá Santana, falando sobre educação e arte. Vai ser uma conversa muito interessante, vocês não podem perder. E na sexta-feira, o Encontro de Gerações, encerrando a nossa semana, nosso segundo seminário de Uncurso. Continuem comentando lá no post, que o sorteio já sai. Apareceu. Pronto, vamos lá. Agradeço mais ainda pela aula que eu recebi agora. Vamos lá, tá carregando aqui o sorteio, os comentários. Não, pode deixar, doutor. Muito obrigada. Boa noite, um abraço. Muito obrigada. Rufem os tambores. Ah, eu queria ganhar também, viu, gente? Vamos lá, vamos lá. Foram quase 500 comentários aqui na publicação. As pessoas estão loucas para ganhar as camisas lindíssimas da Zitanga. A Zitanga, para quem não sabe, é a loja da nossa casa de candomblé, que ela foi criada para manter a nossa casa, né? Para ajudar na manutenção da nossa casa, da nossa comunidade. 100%. Vamos lá. O primeiro sorteado foi o Matheus. Matheus, querido. Ganhou a camiseta. Parabéns, Matheus. Parabéns. Agora vamos...
E a segunda sorteada foi a Macota Quitangana. Marmelada, hein, gente? Não ia falar nada não, mas a Macota Quitangana, que vai estar na nossa live amanhã com Tiganá Santana, ganhou a segunda camiseta. Parabéns, parabéns aos dois. A gente vai entregar as camisetas. Como a gente está tá pertinho, tá em família, tá fácil. Ah, tá. E também a camiseta da Macota Veridiana tá sendo encaminhada para a Bahia. Vai chegar aí em breve. Acho que é isso, gente. Parabéns aos sorteados, aos que ganharam as camisetas. A gente se encontra amanhã no mesmo lugar e no mesmo horário. E boa noite a todos. A bênção.